Boa noite, ou é boa tarde, né? Mas vocês sabem por que eu estou acostumado a fazer pré-estreia. Então, pré-estreia normalmente é à noite. Inclusive, segunda-feira vai ter uma aqui em BH. E é a primeira coisa, boa noite, todo mundo, boa noite. Eu queria que você se coloque de pé nesse momento. Dizem que quando deixa assim para o último é bom e ruim, né? É bom porque você já vai vendo que todo mundo vai falando. Então, o Markerson, por exemplo, quando ele começou a palestra, eu falei, bom, já roubou a minha, né? Então, você tem... E, ao mesmo tempo, é um grande privilégio falar com vocês, um desafio. Como o pastor Rafael falou, a gente vem trabalhando com o cinema cristão. Estou há 17 anos nisso, onde nem você assistia filme cristão e provavelmente você falava, não assisto porque a qualidade é ruim, a mensagem é ruim e tal. Então, foi quando a gente começou. Quero agradecer ao pastor Rafael, a todos os organizadores do evento. Obrigado pelo carinho. E vamos lá, eu gostaria que nesse momento você feche seus olhos, que você possa entregar diante do Senhor esse momento, agradecer por tudo que Ele tem feito até aqui, que você fale com o Senhor e você entregue a Ele esse tempo. Pai, a gente coloca diante do Senhor esse momento, a gente agradece todas as palavras, Pai. Que cada semente que foi colocada possa dar fruto e muitos frutos. Senhor, fala ao coração de cada um. Senhor, tira todo o cansaço. Senhor, tira qualquer, Senhor, angústia ou qualquer coisa, preocupação da mente de cada um. Livra os nossos pensamentos. Livra o nosso coração para receber do Senhor uma palavra, uma frase, um insight, que a sua mão esteja nesse lugar. Em o nome de Jesus. Amém? E amém. Amém ou não? Amém. Que é isso, gente. Queria fazer umas perguntas rápidas, mais para eu entender quem está com a gente. Eu gostaria de saber quantos são empresários aqui. Levanta a mão. Quantos são estudantes? Quantos hoje trabalham para alguma empresa? Levanta a mão. Quantos não sabem o que estão fazendo na terra ainda? Levanta a mão. Eu não sei se eu vi, mas se eu vi, eu deixo passar. E quantos sonhadores tem aqui? Próxima pergunta para você. Você sabe quem você é? É uma pergunta fácil. Não, ela é simples, mas muito difícil de responder. E às vezes tem gente que passa a vida toda e não sabe dar essa resposta. Então já deixo para você quem você é. Quem é o Igor? Né? Quem a pessoa está do seu lado? E a segunda pergunta que eu quero deixar para você. O que Deus quer que você faça hoje, aqui na terra? Você nasceu, talvez você seja jovem, talvez esteja nos 40, talvez esteja nos 60, talvez esteja ali no final da sua trajetória, mas a pergunta é, você cumpriu com aquilo que Deus te chamou para cumprir? Se a resposta é sim, se você tem essa convicção, você segue. Se a resposta, por algum motivo, for não sei, que você coloque no seu coração que você vai sair desse lugar hoje, sabendo quais são os próximos passos que você tem que dar. Amém? Vocês estão acordados? Deixa eu falar um pouquinho quem sou eu. Não posso fazer igual o Markerson, falar muitos detalhes, porque a minha cintura não está como a sua, e vice-versa. Mas vamos lá. O Igor é filho do rei. Isso faz parte da minha identidade, quem eu sou. O Igor é esposo, é pai e é servo. Eu ouvi, não sei quem foi, mas falou que acima de tudo, eu não sei se foi o Marcos ou foi a Ana. A Ana falou que é servo. E quando eu vi na apresentação deles, me chamou a atenção. Porque quando eu estava descrevendo, eu falei assim, tá legal, filho, eu sei que eu sou, esposo, sou pai, mas não para por aí.
a gente tem que ser servo também. E ali, sou produtor, cineasta, tenho empreendido nessa área de entretenimento. Nos últimos 10 anos, são 40 filmes cristãos nos cinemas. A gente já passou de 30 milhões de pessoas que estiveram nas salas de cinema. Provavelmente, se você assistiu qualquer filme cristão, você assistiu algum filme que a 360 esteve à frente. E hoje eu tenho a alegria de falar em nome de todos, incluindo liderança, incluindo mídia, que o Brasil é referência global no cinema cristão. Sou fundador e CEO da 360 Way Up, e a empresa mais nova que a gente lançou é a Heaven Content, e a gente tem a missão de levar Cristo por meio do entretenimento. Amém? Então, essa é a nossa missão. Aqui, o dia lindo, maravilhoso, não sei quem conhece o Pão de Açúcar, está ali atrás, Cristo Redentor do lado esquerdo. A minha esposa, Lilian Lopes, era para estar aqui com a nossa filhinha, Eduarda, mas ela está aqui no hotel, aqui do ladinho, mas o coração dela está aqui. E a Lilian é uma mulher que Deus me deu, uma mulher linda, talentosa, é compositora, é cantora, serva de Deus, tem sido uma companheira única para mim nessa caminhada. E eu digo que, a partir do momento que ela entrou, Deus deu mais um turbo, assim, né? Entrou mais um motor trabalhando junto em toda essa missão. Aqui, do meu lado direito é o Matthew. Temos 3 filhos. Do meu lado direito é o Matthew, a Elisa do lado da Lilian, e a mais novinha, que está no hotel, também ela não passou muito bem, por isso que não veio, é a Eduarda. E muitos falam que é a minha cara, mas a gente vê que a boca é da mãe. Não dá para ver porque está com a bonequinha, mas a boca é da mãe. E começando aqui, eu queria começar com esse versículo. Eu vou tentar eu tenho muitos slides, e tem muita coisa de informação que eu acho que é legal. Uma delas foi isso, que o Brasil hoje é líder global de cinema cristão, só atrás dos Estados Unidos. E tem ainda um case que nós temos aí, que a gente passou os Estados Unidos. Então, queria deixar aqui, Provérbios 16:3. Fala: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Uma das coisas que eu tenho aprendido, isso nessa caminhada, desde muito cedo, é que a gente só chega em algum lugar, diante dos vales, montes, dos desafios, se a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, em todos os momentos. A nossa vida é uma onda, ou é uma roda gigante, como muitas vezes a gente fala. Em alguns momentos a gente está lá em cima, em alguns momentos a coisa não está tão bem. Mas tem momentos que a gente pode estar lá embaixo. E o mais importante é a gente nunca pular da roda. E nos momentos mais difíceis da minha vida, que foram vários, eu acho que o que me manteve na rota, o que me manteve no alvo, olhando, entendendo isso, os planos que eu coloquei diante do Senhor, ou melhor, que Ele revelou a mim, porque existe uma diferença a gente trabalhar nos nossos planos, nas nossas metas, nos nossos desejos, em cima do nosso ego, ao invés da gente trabalhar no plano de Deus, na visão que Ele tem para nós, no caminho que Ele tem para nós. Então, uma das coisas que foi assim, muito relevante para mim foi ter certeza que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, segue um pensamento muito rápido, mas muito profundo. Você precisa consagrar sua empresa, consagrar seus planos, sua família, e todas as coisas, sim, irão ser bem-sucedidas. Vou passar rapidinho aqui, só para vocês entenderem de onde eu vim, de onde eu fui, por onde passei e onde eu estou. E eu nasci em Curitiba,
família classe média, fiquei ali até os 15 anos, quando eu fui para os Estados Unidos, e aí eu voltei, eu estava com 17 anos, para um retiro de carnaval. E aos pastores, eu vim para o retiro de carnaval, aquela ideia de retiro, né? Vamos fazer bagunça, vamos nos divertir, vamos... E quando eu cheguei lá, eu fui tremendamente impactado. Eu fui no encontro tremendamente impactado. Deus mudou a minha vida. Nasci na igreja desde os 6 anos. Então, você acaba vivendo ali o dia a dia da igreja. Então, aos 17, está ali 16 aos 23 nos Estados Unidos. Daí eu falei, voltei. E foi quando realmente veio aquela convicção. Até os 17, eu não tinha uma Bíblia. Então, assim, desde os 6 anos na igreja, e primeira coisa, quando eu saí do encontro, foi realmente comprar uma Bíblia e começar essa caminhada com Cristo. 16 aos 23, fui para os Estados Unidos, não porque foi projetado, mas mediante a crise, meus pais tiveram que ir, largaram tudo, chegamos lá como imigrantes. Eu, com 15 anos, 16, eu estava ali trabalhando com os meus pais, entregando o jornal de madrugada, limpando casa com a minha mãe, limpando o escritório. E o único trabalho que me mandaram embora foi esse. Eu trabalhava limpando uma universidade. E aí eu limpava rapidinho, ficava dormindo, chegou o supervisor e me mandou embora. Então, e eu não gostava de jeito nenhum, mas era uma necessidade. Então, eu tive um período ali onde eu chego nos Estados Unidos sem falar inglês, né? Adolescente, sem falar inglês, entrei na escola, fui aprendendo inglês, sofri muito, né? Foi um tempo muito difícil, mas foram momentos que hoje, o que eu vivo, hoje, se eu não falasse inglês, se eu não tivesse vivência, se eu não conhecesse a cultura americana, dificilmente eu faria o que eu faço hoje. Então, assim, foi um período ali nos Estados Unidos, um período longo, inclusive, né? E foi um período que eu iniciei também um ministério. Foi quando eu senti que realmente existia ali um chamado ministerial. E aos 20 anos comecei a trabalhar com um grupo que chama G12, trabalha em células também. E ali eu fiquei 5 anos trabalhando. Tive a oportunidade de ir à Colômbia, né? Fiquei 1 ano na Colômbia, liderei lá 290 células de jovens, e Colômbia vivia um movimento muito grande, um avivamento muito grande. Tinham lá 5.000 jovens nas reuniões de quarta-feira, jovens líderes jovens, e tinha também o evento, né, que acontecia todo sábado. Eram 3 eventos com 18.000 jovens todo ano. E aí a gente, depois lá, quando eu chego no Brasil, eu me encontro desempregado. É onde eu vou avançar bastante aqui. Mas eu voltei, né, de Colômbia, vim para cá, trabalhava com uma editora. E a editora que ia abrir no Brasil desistiu da ideia, e eu, com 25 anos de idade, na época já tinha o Mateus, com 1 aninho, 25 anos de idade, desempregado, em Curitiba, sem ter nenhum contato. Eu não fazia parte do GKPN na época, eu não tinha amigos, eu não tinha currículo, e eu me vi num daqueles momentos mais difíceis que eu, no fundo, eu falei, Deus está no controle de todas as coisas. Tem uma frase que eu carrego comigo, e é como uma âncora, e me motiva, tanto quando eu estou lá no alto, como eu estou na parte mais difícil, que é, the best is yet to come. O melhor está por vir. Isso me ajuda a me impulsionar. Quando a gente tem grande sucesso, quer dizer que o melhor ainda está por vir. Quando a gente tem desafios, isso fala a mesma coisa. E aí eu tomei uma decisão, desempregado no Brasil, sem ter nenhuma perspectiva. Para não dizer que eu não estava trabalhando, eu vendia cursos de pós-graduação em Curitiba, não tinha ajuda de custo, então eu tinha que vender, tinha que ligar do orelhão e tinha que fazer todo esse processo. E foi um dos lugares que eu mais aprendi sobre venda, sobre negociação. E aí eu tomei uma decisão de voltar para os Estados Unidos, que é onde eu me sentia confortável. Aos 25 anos, 26 anos, voltei para os Estados Unidos, fiquei 2 anos lá,
E fiquei 2 anos lá, aí já fazia parte pessoal que eu convivia, mas eu voltei aos 28 anos a entregar pizza, a fazer trabalho que muitas vezes qualquer imigrante faz, até que se abriu uma porta da Graça Editorial, que eles tinham uma operação lá nos Estados Unidos, e eu comecei a trabalhar, porque eu tive uma experiência numa editora, que era o G12, comecei a trabalhar. E foi ali que eu comecei a trabalhar com o Grupo Graça, nos Estados Unidos, e com 28 anos, eu voltei para o Brasil em momentos que era decisivo para mim. E são momentos que, ainda bem que o próximo slide é exatamente o que eu vou falar agora, mas são momentos que eu tive na vida que você chega numa encruzilhada e se você vai para a direita, você não tem volta. Se você vai para a esquerda, você não tem volta. Então, são decisões muito importantes. E eu aprendi nessas decisões, 2 elementos que, para mim, acabam sendo essenciais para eu negociar alguma coisa, para entrar no negócio, para casar, para fechar uma parceria, para aceitar um projeto ou não. E esses 2 elementos, para mim, seria até invertido, é convicção e paz. Então, essa é uma dica de coração para você, porque se você não tem convicção no que você tem que fazer, se você não tem essa convicção, às vezes é melhor parar. Eu tive um filme, alguém já assistiu o filme Mais Que Vencedores? Alguém já assistiu? Alguns assistiram. É um dos filmes dos irmãos Kendrick, que fala sobre identidade, foi o que eu comecei a falar. Se você não assistiu, assista. E é um filme que enviaram para eu assistir, eu não gostei, particularmente, gostei da mensagem, mas quando você vai para cinema, você tem muitos elementos que você precisa para você colocar um filme nos cinemas. A mensagem era boa, mas era um cross-country, então era uma menininha que fazia uma corrida pela floresta, e no Brasil não existe essa modalidade, se fosse sobre futebol, funcionaria, vôlei, mas eu ofereci para vários distribuidores conhecidos. Posso falar o nome aqui, não tem problema. Califórnia, Paris Filmes, a Imagem, com a própria Sony, porque quando você vai para cinema, você tem um investimento muito alto, investimento de milhões, às vezes. E o risco é muito grande. E aí eu assisti 5 vezes, ninguém quis, só tinha direito de cinema. E aí eu recebi uma ligação, alguns até conhecem, o Michael Scott. O Michael Scott me ligou. Igor, e esse filme? Eu falei, eu não sei, não tenho uma certeza sobre o filme. E ele falou, se você falar que o filme é bom, eu coloco o dinheiro. E aí eu orei. Eu falei, eu estava sozinho, coloquei mais, era a 6ª vez que eu estava assistindo o filme, coloquei mais uma vez e fiz uma oração. Deus, me dá a convicção se esse filme tem que vir ou não ao Brasil. E ali Deus me deu a convicção, me emocionei, era a 5ª vez que eu estava assistindo, 5ª ou 6ª, me emocionei, chorei, senti. O Brasil precisava dessa mensagem, fala sobre identidade. E aí o segundo passo é o quê? É paz. É você ter paz, e quando as coisas estão turvas, estão difíceis, se Deus direciona algo, fala algo, coloca uma convicção em você, e Deus te dá paz, mesmo você não conseguindo ver, seja abrir o seu negócio, seja acabar com uma sociedade. Eu tenho pessoas que estão há muitos anos numa sociedade e não acaba a sociedade, porque às vezes não vê com clareza. Deus deu a direção, deu convicção, está com paz, cabe a gente agir, cabe a gente atuar, e isso em todas as áreas. Tá? Aqui eu acho que eu vou passar. Deixa eu ver se eu identifico qual é o seu chamado, falamos, o que precisa fazer, passo, sucesso, oportunidade. Uma das coisas que, quando a gente vai crescendo e a gente vai avançando, são as propostas. Então, o que eu posso te falar? E quem estou vendo alguns tirando foto, se quiser, tirem foto até para depois trabalhar em casa, no devocional. Mas a gente jamais pode trocar o propósito por uma proposta. Quando as coisas estão ruins, ninguém vai querer fazer proposta para você. E aí você vai bater pó, ninguém quer. Quando você começa a se destacar na sua área, quando você começa a fazer dinheiro, quando você começa a ter um carro melhor,
acredite, o que mais vai aparecer são pessoas querendo fazer propostas, e são propostas boas. Quando você olha no racional, são propostas que fazem sentido. Eu já recebi inúmeras propostas, porque antes não existia cinema cristão. Hoje o cinema cristão no Brasil é referência. Para os Estados Unidos hoje faz filmes pensando no Brasil. Hoje tem distribuidores que vendem México, qualquer outro território, mas Brasil, eles querem ver com quem estão trabalhando. Então, assim, nunca troque o propósito por uma proposta. Aqui a gente falou. Em 2015, foi uma decisão que eu tive que tomar também, que eu estava numa empresa onde eu trabalhava direto com o presidente da empresa. Eu tinha cartão corporativo, viajava o mundo, fui para o Festival de Cannes, fui para todos os lugares. Só que nessa empresa foi onde Deus abriu a porta, os primeiros passos para eu entrar nessa jornada. Qual que é outra coisa que quero falar para você? Onde Deus te colocou, seja fiel. Onde Deus te colocou, seja fiel. Você fala, mas não é o que eu quero, não tem nada a ver com o meu chamado. Seja fiel. Se Deus abriu as portas, se você tem a convicção que você tem que estar ali, se você tem paz que você tem que estar ali, então faça o melhor. Eu estive numa empresa onde eu tinha, sim, saí do zero ali, eu montei a Graça Filmes, né? O meu chefe deu todo o suporte financeiro, mas foi só o suporte financeiro. E eu sabia que tinha um chamado que era trazer filmes cristãos. E foi ali em 2008, 2009, que eu comecei a jornada com isso. Trabalhava para alguém, era CLT, ganhava pouco, mas trabalhava como se fosse o meu negócio. Porque eu tinha certeza que era algo que Deus tinha algo para eu fazer. Fiquei 5 anos ali, até o momento que Deus me direcionou a deixar a empresa, que era a Graça Filmes, e abrir a 360 Way Up, que foi a empresa onde tudo começou. Tudo não, foi na Graça, e ali foi bênção para a minha vida, eu fui fiel até o último dia, sou grato a todos aqueles anos que eu estive ali, entreguei o meu melhor, entreguei resultados, e aí Deus falou, agora é um tempo novo, porque existia uma necessidade no país, que era produções cristãs, o cinema não acreditava em filme cristão, e foi quando abro a 360, e a 360 veio com o objetivo de conectar produtores, distribuidores, exibidores, líderes religiosos e o público. Essa conexão completa, e por isso é 360, e aí eu sabia que essa era a visão que Deus estava dando, só que eu falei, como que eu vou lançar uma empresa chamada 360? Falei, Senhor, tem que ter alguma coisa. Depois, não, 360 graus, 360 filmes. E aí um dia eu estava respondendo um produtor americano, e todos já me conheciam, porque eu fui construindo essa história. E aí o Bob Downs, que ele já participou do I Can Only Imagine, que é Eu Só Posso Imaginar, ele já participou daquele filme Jesus Revolution, que eu não sei se vocês já viram, e vários outros projetos. Ele participou, ele falou, Igor, você saiu de onde você estava, você está começando, e como que você vai fazer? Eu falei, eu vou começar small, and I'm going to work my way up. Quando eu falei way up, eu falei 360 way up. E aí vem um outro ensinamento, que quando você está nesse cenário, principalmente nesse cenário que você lida diretamente com o mundo secular, você tem que ser, e na 360 você tem que ser 100% espiritual, mas 100% profissional. Então, você não tem margem para você jogar com isso. Então, o Way Up linkava isso para as empresas que eu queria chegar. O Way Up funcionava, é a empresa que vai levantar o seu projeto, e espiritualmente era a empresa que conectava as pessoas com Deus. E nesses anos... desculpem. Mas ali é basicamente esse box office aí, é mais um número geral para a gente entender nesses 10 anos. Os filmes cristãos trabalhados pela 360 já passaram aí de 400, quase meio bi, é isso, né?
tanto número que eu fiquei confuso, mas meio bi em box office. A gente tem mais de, acho, 34 milhões de espectadores nos cinemas. É muita gente. Imagina que mais de 30 milhões de pessoas estiveram sentadas numa sala de cinema assistindo um filme, né, cristão. Aí nós fizemos mais de 250 pré-estreias pelo país, inclusive pastor, líder. Segunda-feira a gente tem uma pré-estreia aqui, estão convidados, podem falar com a Jana, pastor Parra. E mais de 90 milhões de pessoas influenciadas. Tá? E aqui, alguns filmes, talvez vocês venham reconhecer. Em 2015, a gente lançou Você Acredita? Quarto de Guerra. Alguém assistiu Quarto de Guerra aqui? Quarto de Guerra foi um grande sucesso. A gente entrou em 30 salas de cinemas. Os cinemas falaram, não adianta colocar filme cristão, que o povo não vai. A gente colocou 39 salas de cinema na Cinépolis, exclusivo. Ficou durante 2 semanas e o filme começou a crescer. Muitas pessoas começaram a ir, muitas pessoas, quem quiser tirar foto, dá para tirar, depois você vai na Netflix, você vai em outros lugares assistindo os filmes. E foi um grande sucesso. 2016, tem vários ali, mas tem Deus Não Está Morto, que é um destaque. Tivemos também em 2016, e recomendo, um filme que chama Milagres do Paraíso. É um filme lindo, 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 lindo. Então, tem Milagres do Paraíso. 2017, e esse é um detalhe, você vai ver ali, é a biografia do Papa Francisco, eu acho. A gente fez uma comunicação sobre a biografia, falava dele, e mais para frente eu vou dar um testemunho sobre isso. Aí lançamos A Cabana com a Paris Filmes, depois veio Em Defesa de Cristo. Se você não assistiu um filme bom, te posicionando sobre ciência, fé, falando sobre como você pode falar com uma pessoa que não crê em Deus, Em Defesa de Cristo, vale a pena você assistir. Assistiram A Estrela de Belém, uma animação, a gente lançou isso, foi na Páscoa, se eu não me engano. Aí, em 2018, tivemos Pedro Apóstolo de Cristo. Paulo Apóstolo de Cristo. Alguém assistiu? Você tem que assistir. A gente, quando lança um filme, pré-estreia, para mim é um termômetro. Então, na pré-estreia, a gente lança o filme, e como o pessoal sai do cinema, a gente sabe se o filme é bom ou não. Então, uma das coisas que foi sobre isso foi que Paulo foi o primeiro filme que acabava o filme e todo mundo saía em silêncio. Então, eu te convido a procurar Paulo Apóstolo de Cristo. E quando a gente assiste aquele filme, a gente fala, a gente não vive nem 0,5% do Evangelho. A gente não paga, mas nem próximo do preço que a gente deveria pagar. 2019, 2 grandes sucessos que a gente trabalhou. Um deles foi Superação, Milagre da Fé. A gente tinha uma expectativa de ter 800 mil pessoas, tivemos 1,8 milhão de pessoas, e mais que vencedores, que eu, como falei para vocês. Também expectativa, ninguém acreditava no filme, e a gente estreou número 1 no Brasil. Então, para vocês entenderem, quando o filme entra na quinta-feira e a gente fala, ou o pastor fala, gente, assistam esse filme, vai estrear dia 6 de novembro, é importante você ir naquele final de semana, porque senão ele sai de cartaz. E então, o primeiro final de semana foi um sucesso. 2020, 2021, tivemos... 2021 foi Covid, não foi? Foi Covid, né? Então, foram anos que foi aquela queda onde uma empresa que estava crescendo veio, estaca zero. Então, é onde o chamado é testado, onde o nosso coração é testado. E aí nós tivemos 22 The Chosen, alguém conhece o The Chosen? 360 trouxe o The Chosen para o Brasil. A gente fez alguém se lembra daquela campanha, baixe gratuitamente e assista? Isso 2022, a gente fez uma campanha muito agressiva, onde 45 dias, mais de 1 milhão de brasileiros baixaram o aplicativo e começaram a assistir. Naquele momento, o Brasil novamente se posiciona no mercado global como um dos principais mercados e território para cinema cristão.
23 tivemos também, aí foi a primeira vez que o The Chosen entra nos cinemas, que foi o episódio, a temporada 3, se eu não me engano. 24, Som da Liberdade, aí começa uma avalanche de lançamentos também. Tivemos ali Nefários, que é um filme muito forte, a Jornada para Belém, e The Chosen entrou 24 também. E aí, 24 foi meio que a retomada. E aí eu pergunto, quantos assistiram a Forja? Eu falei que o Brasil se torna o principal território global de cinema cristão. Com a Forja, a gente chegou no número 1. A gente passou os Estados Unidos em bilheteria. Amém? Isso não é um trabalho do Igor, não é um trabalho da 360, isso é um chamado que Deus deu, isso é realmente algo direcionado, era uma necessidade para alcançar pessoas, e isso só é possível porque você tem ido ao cinema, os pastores têm apoiado, a mídia tem apoiado, influenciadores têm apoiado. E aí, 25, agora a gente lançou o Rei dos Reis, alguém assistiu o Rei dos Reis, a animação? A gente lançou agora, também foi um sucesso, né, de bilheteria. E aí eu vou passar rapidinho esses cases aqui, que é o que eu falei do The Chosen. Esse aqui é só... The Chosen vai de 1 a 7 temporada, ali é um público da temporada 3, 4 e 5 nos cinemas. Então, cada ano foi lançado, a 2,5 milhões... Ali é a bilheteria, que é um box office, que é só para a gente ter uma noção do que gera, né, um filme desse a nível total. E nós tivemos também, o pastor Parra mesmo falou, alguns já falaram do Fé para o Impossível. A gente começou o Fé para o Impossível, foi uma coprodução 360 Way Up e a Galeria, que é uma produtora secular. Foi um investimento, dinheiro próprio, privado, não foi dinheiro incentivado. Essa é uma produção de 6 milhões de reais. Né? A gente, estrategicamente, usou alguns atores conhecidos e a história real do pastor Philip Murdoch e a Renée Murdoch, que ela sofreu um ataque, ela foi golpeada na orla ali da Barra da Tijuca. E alguém já assistiu esse filme? Alguém conhece a história da pastora Renée? Ah, então tá fácil. E ele foi muito interessante, porque a gente vem trabalhando com o cinema cristão e agora a gente entra numa terceira onda do cinema cristão, que é produção nacional. Então, eu considero que o Fé para o Impossível é o primeiro filme que a gente vê numa escala de produção de milhões de reais, onde a gente trabalhou com uma equipe grande. E quero deixar claro que o cinema cristão está sendo construído já há muitos anos, há muitas produções, há muita gente. A gente vai lançar um filme agora que é uma produção de baixíssimo orçamento. Mas eu considero que ali, ele começa, a partir de agora, a gente começa a ter uma régua de excelência onde tem que ser alcançado. O Fé para o Impossível levou 230 mil espectadores nos cinemas, né, fez 4,9 milhões no box office, mas olha que interessante, era um filme que a gente esperava 1 milhão de ingressos, e aí ele foi para a Netflix. Ele alcançou o top 10 global da Netflix e ficou como top 1 no Brasil. Então, isso demonstra, quando depois de um filme desse, a Netflix me liga e fala, ó, a gente quer conversar, são portas que Deus está abrindo, onde ninguém chega sem ter um resultado, ninguém chega sem ter um propósito, um chamado muito bem definido. Falei já da Forja, que a gente bateu, né, foi o último filme dos irmãos Kendrick. A Forja colocou o Brasil no principal território global, como o principal território global filme cristãos. Lá nos Estados Unidos, nós tivemos 2,8 milhões de espectadores e o Brasil fez mais de 3 milhões de espectadores. Uma informação para quem gosta de números. Os Estados Unidos têm em torno de 35 a 40 mil salas de cinemas. O Brasil só tem 3.400 salas de cinema. Então, se a gente coloca proporcionalmente, a gente deu banho nos Estados Unidos e eles ficam felizes com isso, porque
Quando o Mais Vencedores, quando o Alex Kendrick veio ao Brasil, a gente lançou, ele falou um negócio, ele falou, o Brasil é o primeiro lugar que eu me vejo produzindo um filme. Eu falei, estou pegando essa palavra e coloquei diante de Deus. Isso foi 2019. Lançamos a Forja, e quando eles vieram na Forja, esse assunto retomou, e a gente veio orando desde 2019 até agora. E a gente tomou a decisão de produzir o primeiro filme com os irmãos Kendrick aqui no Brasil. Então, quando você conhece todos os filmes deles, a Forja Desafiando Gigantes, A Prova de Fogo. Alguém assistiu A Virada aqui, que é a história do homem que vende carro? Então, e este filme, A Forja, chancelou essa produção, que ela é financiada com dinheiro privado. Né? Eu vou mostrar aqui também um pouco, mas temos 9 minutos. Eu queria colocar isso aqui para vocês, porque eu acho que é extremamente relevante. Quando eu recebi a palavra de Deus de alcançar multidões, de alcançar vidas, de impactar vidas, fazer algo grande, isso eu tinha 17 anos. Se passaram muitos anos, acabei morando nos Estados Unidos, lá, foi um tempo muito difícil. Lá também tive relacionamentos fracassados. Lá eu vivi como imigrante. Lá eu tomei decisões corretas para voltar. Só que quando eu tive esses pontos ruins na minha vida, de fracasso em relacionamento, casamento e etc., no meu coração eu falei, o meu chamado passou. Então, eu não sei se você tem 30, 20, 40, 50, 60, e de repente, em algum momento, você teve falhas na sua vida, onde decisões te levaram para o outro lado, e você fala, para mim já deu, já acabou. Eu quero te falar o seguinte, que quando eu olho aquele cenário ali, que quando Deus falou que eu ia alcançar multidões, que eu faria diferença, e aí passa todos esses anos, tem pouquíssimo tempo, Deus me lembrou da palavra que Ele me deu quando eu tinha 17. O que eu quero falar? Independente da sua história hoje, Deus te deu uma palavra, Deus falou ao seu coração, Ele vai cumprir essa promessa. Você pode falar amém? Amém. Agora a pergunta é, o que te trava de fazer o que Ele está pedindo? E se você não sabe, obviamente você tem que ir atrás disso. Mas isso aqui para mim, quando eu olho, eu falo, Deus falou assim, por meio da sua vida, eu sou só uma pecinha, mas por meio da sua vida, 30 milhões de pessoas estiveram assistindo esses filmes. E se eu não tivesse falado sim, e se eu não tivesse perseverado naquilo que Deus tinha falado, se nesse momento tão difícil eu não tivesse ficado firme ali, sabendo que Deus estava no controle. Gente, vamos passar. Aqui eu falei um pouquinho, a primeira onda foi de 2010 a 2014, ninguém acreditava no cinema cristão. Segunda onda foi um tempo de posicionamento e crescimento, onde a gente teve os grandes filmes sendo lançados. E a terceira onda, deixei claro que tem muita gente produzindo, mas a terceira onda que esse pessoal tem semeado muito, a terceira onda é agora, que é a produção nacional. Então, eu vejo que a Central pode ser uma grande produtora de filmes cristãos. Amém? Amém. Eu vejo que há igrejas, quantos já ouviram falar daquela igreja Sherwood Church, que é a igreja dos Kendricks? A igreja dos Kendricks, o pastor apoiou para fazer o filme A Virada. E o Kendrick falou, eu tenho chamado de fazer um filme, o pastor falou, eu te abençoo. Porém, você não pode chegar perto dos empresários da igreja e pedir dinheiro. Porque se Deus te deu a visão, Ele te deu o chamado, Ele vai prover o dinheiro. E eles continuaram orando, pedindo, um dia chega lá, bate, e ele conta isso, bateu na porta dele e falou, Deus colocou no meu coração que você tem um projeto. Você precisa do quê? Ele falou, eu preciso de $20 mil para alugar uma câmera. E ele assinou o cheque. Ali nasceu os Kendrick Brothers. Então, assim, eu acredito que a Central, outras grandes igrejas, a PIB, tem uma potência enorme de começar a produzir filmes e a gente começar a lançar. Então, este é o tempo. Se você é um profissional da área e você quer participar disso, este é o tempo. A gente lançou o Talento Puro, que é talentopuro.com.br.
Em 6 dias, a gente tinha mais de 700 pessoas cadastradas para participar desse filme, que é o Ignição da Alma. O Ignição da Alma é o filme que é o remake do filme A Virada, que eu falei. O A Virada vendeu mais de 1,2 milhão de DVD. Esteve em 82 países. E o filme A Virada ganha um novo nome, que é Ignição da Alma. A gente tem um videozinho, será que a gente consegue passar? Eu tenho 4 minutos, gente. Não vou conseguir falar tudo, não, mas a gente... assista esse vídeo aí. Quando estiver pronto aí, vocês me dão ok. Então, a Ignição da Alma foi o quê? Eu não fui bater em porta de ninguém. Eu não saí pedindo, pelo amor de Deus, né? Eu quero produzir um filme. O que aconteceu? Eu fui fiel àquilo que Deus me deu. Eu não negociei o propósito por uma proposta. Eu me posicionei como cristão em todas as áreas e as oportunidades chegaram. Esse foi um projeto lindo, eu tenho orgulho, né, de tudo isso que apareceu. E assim, esse é o começo de uma nova etapa, um novo momento do cinema. E aí a gente lançou a Heaven Content, que vem para potencializar quando o seu calibre é menor. Deus muitas vezes traz uma potência junto com você para potencializar tudo. E a Heaven Content é isso. Onde a 360 tinha limites, principalmente financeiros, a Heaven Content vem já com uma força maior financeira para a gente produzir, para a gente distribuir. A Forja só foi possível distribuir, custou quase 3 milhões de reais de P&A, que é para lançar, quase 3 milhões de reais. A Heaven pôde colocar o dinheiro e colocar esse risco. E aí, os sócios da Heaven, e aí entra realmente, às vezes, né, alguns acham que sim, mas são cristãos, mas são católicos, mas não necessariamente caminham ali lado a lado comigo na mesma fé, mas respeitam 100%. Uma das coisas que o Igor tem responsabilidade com a Heaven é representar e cuidar do conteúdo, o que a gente vai lançar. Tá? Passando a Heaven, aqui alguns cases, que é case de sucesso, que é o Rei dos Reis. Foi o segundo filme e a gente bateu ali quase 500 mil de pessoas em 1 mês e meio, 2 meses. Agora a gente teve uma nova história, que é um outro videozinho, que eu não sei se estiver pronto, a gente pode passar depois, mas é uma produção nacional que eu comentei, vai ser lançado agora 6 de novembro, uma nova história. E é um filme que ele não é um quarto de guerra, mas é um filme que vem trabalhando gestão emocional, saúde mental. Hoje é um mal do século, pessoas estão adoecidas emocionalmente. Então, ele trabalha a fé, trabalha a ciência. Então, é um filme muito relevante, estreia agora, dia 6 de novembro, estreia nos cinemas de todo o país. A gente vai ter uma pré-estreia aqui na segunda-feira, e os pastores estão convidados para ela. Esse
Então, assim, zerou. Eu dei uma corrida. Deixa eu ver. Ali, na verdade, só vou... Volta só, consegue passar rapidinho? Cai. Temos próximos lançamentos. Em dezembro, 11 de dezembro, é Jesus, a luz do mundo. Se você tem criança, se você tem seus filhos, Jesus, a luz do mundo, estreia nos cinemas agora dia 11 de setembro. Dia 15 de janeiro, estreia Davi, que é uma animação muito esperada, uma animação que vai impactar a nossa nação. A gente lutou muito para trazer esse filme, e vocês só não estão vendo a arte porque eu acho que eu tirei. Mas é isso. Então, a gente tem dia 15 de janeiro, Davi. Em fevereiro, um outro filme que é A Família da Fé, que também vai entrar. E o Ignição da Alma, Igor, quando entra? Esse é Davi. E o Ignição da Alma, quando entra, vai ser setembro de 2026. Então, acompanha a gente, setembro de 2026. E é isso. Eu tenho um videozinho de 1 minuto do Davi, pode? Então, eu vou deixar o vídeo tocando. Gente, que Deus abençoe. Foi uma alegria falar com vocês. Acompanhe a gente na 360 Way Up e saibam, vocês fazem parte disso. Então, estejam com a gente, que Deus abençoe. Se der para soltar o vídeo, benção. Senão...
Que bênção!